Vamos aprender do zero, passo a passo, como fazer uma planilha de investimentos aqui no Excel, onde você consegue, além de fazer análises de tudo que está acontecendo com seus investimentos, o lucro, as entradas, as saídas, o que está dando o melhor resultado, também ter o controle completo de tudo aquilo que você investe, ação, fundo imobiliário, renda fixa, renda variável, dividendo e assim por diante, além de aprender como fazer uma compra ou venda, calcular no Excel. Também a gente pode calcular taxas e dessa forma mudar o final, o valor final. Aqui também a gente pode usar o preço atual, seja manual ou automático, e dessa forma também aqui tem um lucro que vai ser calculado automaticamente para a gente. E lembrando, né, que o lucro pode mudar dependendo da taxa, dependendo se é uma compra ou se é uma venda, e dependendo se é, por exemplo, um recebimento de dividendo. Então a gente vai ver várias dessas possibilidades aqui nessa planilha. E aí, falando sobre o preço atual de cada ação, dá para a gente fazer isso de forma automática, sempre dependendo se você está investindo numa ação, num fundo imobiliário, tanto faz o que quer que seja que você esteja investindo, dá para automaticamente puxar o preço atual ou de forma manual. A gente vai ver também essas possibilidades e vai conversar sobre isso. E lembrando, né, se a planilha tiver alguma coisa que na sua opinião está faltando, deixa aí nos comentários, porque sempre eu estou trazendo vídeos novos e aí eu também vou vendo as sugestões e trazendo em planilhas futuras. Mas não se esqueça, vamos aprender a fazer do zero, ou se você quiser baixar grátis essa planilha aqui, é só você clicar no link aí da descrição. E qualquer sugestão, deixa nos comentários. Então, vamos lá agora. Para começar a nossa planilha de investimentos aqui no Excel, já vamos começar renomeando o nome da nossa primeira planilha para algo do tipo botão direito, renomear, transações ou históricos, portfólio, enfim, onde a gente vai fazer o registro de tudo aquilo que a gente está investindo. Eu vou apertar o Enter. E aí a gente pode começar aqui com uma data. Já deixa eu preencher essa informação. Dia 1/1 de 2025, por exemplo, foi a primeira transação que eu fiz. E aí vamos colocar aqui, ó, tipo. E aqui dentro do tipo, podemos cadastrar os tipos de investimentos que temos. E aí pode ser, por exemplo, uma ação, pode ser também um fundo imobiliário, várias opções, concorda? Só que, ao invés de eu ficar manualmente cadastrando todos esses tipos de investimentos que eu tenho, eu acho muito mais fácil aqui no Excel a gente criar uma lista, porque toda vez que eu clicar nessa célula, aparece todas as opções disponíveis para mim. É muito mais fácil do que manualmente ficar digitando. Então deixa eu clicar logo aqui nessa célula e dados, aqui na direita eu venho em validação de dados, e então eu seleciono qualquer valor e troco para lista. Dessa forma eu clico nessa barrinha vazia e vou colocar todas as opções que eu possa ter, como ação ou ações, né? Ponto e vírgula, a segunda opção pode ser fundo imobiliário, ponto e vírgula, pode ser uma renda fixa, ponto e vírgula, uma renda variável, ponto e vírgula, pode ser um dividendo que eu recebi, ponto e vírgula, e assim por diante. Eu vou ficar por aqui, mas se você quiser continuar colocando categorias, é só você continuar acrescentando. E se mais tarde você precisar adicionar outras categorias, é só você fazer o mesmo processo. Dados, validação de dados, e aí você vai vir aqui na lista, no finalzinho, se adiciona ponto e vírgula e coloca mais uma opção. Super simples. Vou clicar no OK, beleza. Agora já tem a listinha com as opções, e dessa forma fica muito mais fácil de eu poder selecionar um tipo de investimento. Deixa eu inclusive aumentar a coluna A. Na divisão de A com B eu clico, seguro e arrasto para a direita. Na divisão de B com C eu também faço a mesma coisa. Agora na coluna C eu posso ter o código da ação. Mas aí que vem um outro detalhe, né? O código da minha ação pode ser várias opções, concorda? Então, pode ser que eu esteja investindo numa empresa, pode ser que eu esteja investindo num fundo imobiliário, pode ser que eu esteja investindo em renda fixa, em renda variável, pode ser que eu tenha recebido um dividendo relacionado a algum tipo de investimento. E aí, eu tenho aqui o código. Mas também eu não quero toda hora ficar digitando o código. Então, algo que eu posso fazer aqui é, no Excel, criar uma nova planilha, onde eu vou registrar, botão direito, renomear, todos os tipos de investimento que eu tenho. Mas também você pode chamar aqui de lista ou cadastro, Enter. E aí a gente pode começar com a seguinte informação. Data, e aqui eu vou colocar uma data de exemplo, para ficar mais fácil. Na próxima coluna eu posso ter o código da ação, e aí a gente pode ter vários códigos, né? Eu não vou ficar colocando código aqui de ação, de empresa, até para evitar qualquer tipo de problema, beleza? Então vou deixar algo aqui assim de exemplo. Digamos que uma ação que eu tenho aqui seja ABC 123. E aí na linha de baixo eu vou lá e cadastro uma nova ação.
na mesma data, tanto faz aqui a data, é só para você saber qual foi a última vez que você atualizou cada um destes códigos que você tem. Aí uma próxima ação que eu tenho, digamos que seja BR de Brasil, 01. Aí uma outra ação vai ser, talvez, AAA 111. E aí tem uma outra ação também, que é X ou ZX 321. E assim por diante. E aí algo que eu acho bem importante é a gente ter também aqui o preço atual. Porque você pode atualizar manualmente ou automaticamente. Dá para fazer também de várias maneiras diferentes. Atualizar esse preço aqui atual para cada uma das ações que você tem. E aí você sempre tem certeza que o seu Excel vai se manter atualizado com os preços atuais de cada uma das ações. E aí também a gente consegue puxar esse preço atual e jogar lá naqueles registros. Assim a gente consegue saber certinho. Ah, se eu vendi por R$10 e o preço atual é 5, então eu ganhei R$5. Algo do tipo, né? A gente consegue ter esse controle. Agora aqui no preço atual eu vou inventar alguns valores. Digamos, o ABC 123 é R$10, o BR01 é R$500, aqui é, sei lá, vamos colocar aqui, ó, 15 e 22, e aqui a última vai ser 1.521 e 12 centavos. Pronto. E como a gente está falando de preço, eu posso selecionar todo mundo e aqui em página inicial colocar em moeda, para ficar mais organizado. Além disso, dá para selecionar todo mundo, centralizar tudo, e agora também posso clicar aqui, ó, inserir e então tabela. É bem importante criar uma tabela no Excel e dar uma verificada. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim. Clica no OK. Por que é importante criar uma tabela? Porque toda vez agora que você inserir uma nova informação, ó, vou colocar aqui uma nova data e vou apertar o Enter. Veja que essa nova linha já foi incluída para mim dentro aqui desses códigos. Agora eu vou criar uma ação com o meu nome. João P. João Paulo. Enter. E aí o valor aqui vai ser 999. Enter. Pronto. Então veja que ele puxa tudo certinho. Os valores, o código, fica tudo na formatação correta. Se você até quiser, você pode clicar aqui em Design da tabela e mudar aí a cor da tabela para outra. Colocar um azul diferente ou então uma outra cor que você mais goste. Então aqui a gente tem um cadastro de todas as ações. Mas aí que vem um detalhe, né? Como é que eu posso fazer para puxar esse código e jogar lá na nossa lista que temos? Eu vou clicar em qualquer célula aqui do Excel e então igual e vou selecionar apenas a lista de códigos que eu tenho. Não precisa selecionar o cabeçalho, você só seleciona a lista de códigos que você colocou. E aí tá vendo que o Excel vai retornar essa informação aqui? Tabela 1 e código, que é o nome da coluna. Você vai selecionar essas informações, não seleciona o igual, beleza? Não seleciona. E aí você clica com o botão direito, copiar. Pronto, aí você pode sair. Agora o que você vai fazer? Você vai voltar aqui nas sinalizações e aonde você tem o código, você clica nele e então, dados, validação de dados, e agora a gente vai fazer algo diferente aqui. Qualquer valor eu troco para lista e aqui dentro da fonte eu vou colocar igual indireto. Abre parênteses, abre aspas. E então, botão direito, colar. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Agora a gente tem aqui a listinha seguindo aquilo que a gente tinha aqui no cadastro. E o legal é o seguinte, sempre que você inserir novas informações, atualizar, essa lista automaticamente vai ser também atualizada para você. Dessa forma é muito mais fácil poder controlar tudo que você tem, né? Tudo que você atualizar já vai aparecer aqui. Aí numa próxima coluna a gente pode ter aqui a quantidade, e então o preço, e depois o total final, e então o preço atual. E além disso, também aqui o lucro. Bom, a quantidade é algo manual, né? Você vai colocar quanto que você comprou. Digamos que desse código eu comprei 5. E o preço que eu paguei, só deixa eu ver quanto que é o preço atual, para eu não colocar um valor muito fora, né? Para a gente ficar um pouquinho mais perto da realidade, ó. R$10, beleza, o preço atual. Então vou colocar aqui, eu paguei, digamos, na época que eu comprei isso daqui, R$ 9,89. Enter. Como é dinheiro, eu posso selecionar, colocar aqui em moeda. Página inicial, moeda. O total vai ser o quê? A multiplicação de quanto que eu paguei pela quantidade. Então é igual a quantidade, asterisco vezes o preço. Enter. O preço total final... Opa, acabei pulando algo bem importante aqui. A gente vai ter o preço, o total, e antes desse total final, pode ser que exista alguma taxa, você concorda comigo? Às vezes você compra alguma ação ou você está vendendo também. Pode ser que exista alguma taxa nessa transação. Então eu posso clicar aqui com o botão direito e então inserir, e vou fazer mais uma vez, botão direito, inserir. E agora nessa primeira nova coluna eu vou colocar um negócio desse jeito, ó, E/S. Por quê? Porque pode ser que esteja entrando esse valor, né, uma entrada, ou pode ser que seja uma saída. Uma saída é algo que você está vendendo. Você até pode colocar, né, venda,
E se é uma entrada, você deixa entrada ou compra. Mas aí, como a gente também tem dividendo, o dividendo não é bem uma compra, né? Mas é algo que a gente recebe, ou seja, é uma entrada. Mas enfim, você coloca aí o critério que você achar melhor. Deixa eu voltar aqui o que estava. E agora aqui nesse ES, eu vou clicar em dados. E então, validação de dados. Vou clicar aqui, ó, lista. E aqui pode ser uma entrada, porque é algo que eu estou comprando, ponto e vírgula, ou pode ser uma saída, porque é algo que eu estou vendendo. Aí deixa eu clicar agora aqui no OK. Então a gente já tem uma entrada e uma saída. E algo que eu acho bem legal fazer aqui é, se for uma saída, fica vermelho. Se for entrada, fica verde. Dá para fazer isso automaticamente no Excel. Página inicial, formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Toda vez que for igual a uma saída, fica vermelho. Clica no OK. E agora, de novo, formatação condicional, regras de realce das células é igual a entrada. Eu quero pintar de verde. OK. Olha que legal. Dessa forma já fica automaticamente atualizado para a gente. Agora nessa próxima coluna H, eu vou colocar o seguinte, ó, taxa. Porque muitas vezes quando a gente compra ou vende algo, tem uma taxa, concorda? Aqui na taxa dá para fazer de várias maneiras. Você pode colocar uma taxa em porcentagem, ou você pode colocar uma taxa, de fato, em reais. Mas aí fica ao seu critério, depende daquilo que você precisa. Não tem como eu saber. Então eu vou considerar que é dinheiro. Mas se for porcentagem, você também pode colocar que é porcentagem. Ou é melhor eu considerar porcentagem? Deixa eu usar porcentagem. Digamos, 1% é a taxa de compra e venda. Vou usar tudo 1%. E aí como é que eu calculo então esse total final? Veja que é o seguinte, ó. Se aqui é uma saída, no caso eu estou vendendo, né? Então deixa eu colocar como uma entrada. E a taxa é 1%. Ou seja, se eu comprei o preço 9,89, na verdade vai ser um pouquinho mais alto que isso, né? Porque tem 1% de taxa. Então eu paguei um pouquinho mais caro. E aqui nesse total final ficaria da seguinte maneira. Igual o preço vezes 1%. Se eu apertar o Enter, eu vou ter um valor bem baixinho. Por quê? Porque na verdade, quando a gente multiplica a taxa pelo preço, a gente está tendo só o valor da taxa. Então a gente tem que pegar agora esse resultado que a gente teve e somar com o preço de novo. Então vamos lá. 2 cliques. 1, 2. Eu vou colocar essa operação de multiplicação entre parênteses só para ter certeza que o Excel vai fazer primeiro essa operação. E depois, mais, e aí eu seleciono o preço. Vou apertar o Enter. Ah, então agora está certinho. Na verdade o preço era 9,89, mas como tem 1% de taxa, o preço final ficou 9,99. Aí tem um problema, né? Pensa comigo. Se isso aqui fosse uma venda, se eu vendi por 9,89, quer dizer então que na verdade eu vendi por 9,99? Não. Quando é uma venda, a gente acaba perdendo valor. Ah, então, ó, como é que eu faço agora? Quando é entrada, é como se a gente pagasse um pouquinho mais caro. E quando é venda, é como se a gente vendesse por um pouquinho mais barato, né? Porque desconta 1%. Como é que eu faço essa diferenciação? Utilizando a função se aqui no Excel. Se for uma saída, diminua o valor. Se for uma entrada, aumente o valor. Então vamos lá. 1, 2. E lembrando, né, pessoal, isso aqui é um exemplo. Pode ser que o que você precise seja um pouquinho diferente disso, mas não tem problema. Espero que com essas ideias aqui possa te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Aqui no começo, depois do igual, ó, eu vou colocar o seguinte, ó. Igual, e então se, 2 cliques na função se, 1, 2. Só dar uma verificada, ó. Já está com a função C escrita, aí tem os parênteses, concorda? Vamos abrir outro parênteses, porque esse parênteses agora é da função C. Ou melhor, vamos fazer tudo de novo. Delete, só para não ter confusão. Igual C, 2 cliques, 1, 2, C. O valor que eu tiver aqui, ó, for igual a, abre aspas, entrada, fecha aspas, ponto e vírgula. É porque é para aumentar o valor do preço, né, que eu paguei. Então vai ser o seguinte. Abre parênteses, preço vezes taxa, fecha parênteses, mais o preço. A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Ponto e vírgula. Mas caso não seja uma entrada, é porque é uma saída. E se for uma saída, é para fazer. Vamos fazer primeiro o seguinte. Selecionar o preço e adicionar, ou melhor, subtrair a taxinha, né? Porque a gente, como se vendesse mais barato. Então é o preço menos, abre parênteses, o preço vezes a taxinha. Fecha parênteses, vamos fechar parênteses mais uma vez e apertar o Enter. Então veja, se fosse uma saída, é como se eu estivesse vendendo por R$ 9,79. Agora, se for uma entrada, é como se eu estivesse entrando por R$ 9,99, certo? Como se eu tivesse comprado por esse valor. Agora aqui o preço atual, a gente pode fazer o quê? O preço atual a gente já tem nessas informações. Talvez, se a gente puxar automaticamente, para cá possa funcionar. Concorda comigo? Então dá para a gente fazer talvez um PROC V.
Pode ser que o PROC-V não seja ideal para você, né? Porque vai que o preço da ação mude toda semana. Só que aquilo que já estava registrado não vai mudar o preço atual, concorda? Então pode ser que seja ideal para você atualizar automaticamente, pode ser que não. Depende, né? Então tem várias configurações diferentes que dá para a gente fazer nesses quesitos. De qualquer forma, eu vou considerar que é um PROC-V normal aqui. Mas lembrando, dá para fazer de maneiras diferentes também com outras soluções, tá? Vamos lá, igual PROC-V, 2 cliques, 1, 2. O valor que eu procuro aqui é o quê? Esse código que está aqui, ponto e vírgula. E aí eu vou procurar ele aqui no cadastro, vou selecionar a coluna B e a C. Ponto e vírgula. Deixa eu clicar na barrinha de fórmulas aqui em cima. Agora o Excel está me pedindo esse tal aqui de número índice da coluna. Ou seja, é o valor que eu quero trazer. Aqui eu selecionei a primeira coluna e a segunda nessa ordem. Então eu quero retornar a coluna número 2, porque é aqui que está a informação que eu quero. Então é 2, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata. 2 cliques, 1, 2, e aperto Enter. Pronto, ó. Dessa forma sempre retorna para mim o preço atual. Aí eu posso colocar isso aqui em moeda. Agora a gente pode vir aqui e fazer o lucro. E o lucro tem um detalhezinho também. Olha só, igual, preço atual menos o valor que eu paguei. Enter. Aqui nesse caso está certo, por quê? Eu comprei, né, entrada por R$ 9,99 e o preço atual é 10. Ou seja, 1 centavo de lucro positivo. Porém, se fosse uma saída, ó, no caso, eu vendi por R$ 9,79 e o preço atual é 10. Opa, então não tenho lucro, e sim um prejuízo, é negativo esse valor. Então a gente também tem que usar a função se nesse caso. Por quê? Se for uma saída, na verdade, essa diferença aqui vai ficar ao contrário, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Delete. Deixa eu trocar aqui, ó, para entrada. Ó, igual, se, 2 cliques, 1, 2, para selecionar. Teste lógico. Preço atual. Opa, desculpa, pessoal, vamos lá. Parênteses, certo? Ali, abriu parênteses. Se esta célula aqui for igual a, abre aspas, entrada, fecha aspas, ponto e vírgula, é para fazer o quê? O preço atual menos o total final. Ponto e vírgula. Se não for uma entrada, é porque é uma saída. Então, vamos inverter as coisas. É o total final menos o preço atual. E vou apertar o Enter. Agora está funcionando, quer ver? Deixa eu trocar a entrada e colocar saída. Ó, menos 21 centavos, prejuízo. E além disso, dá para a gente fazer o seguinte ainda aqui nessa célula. Sempre que eu tiver prejuízo ou lucro, pode ficar de verde ou vermelho. Então olha só, formatação condicional, regras de realce, é maior do que. Toda vez que for maior do que 0, eu quero pintar de verde. Porque é um lucro que eu tive. Mas se for menor do que 0, é porque eu tive prejuízo. Então é vermelho. Ok. Olha que legal então. Agora digamos que eu sei que aqui tem uma função PROC-V, tá? Então não delete essa função aqui. Eu vou deletar só porque eu quero mostrar um exemplo. Então eu comprei essa ação por R$ 9,99. Mas na verdade o preço dela era R$ 4,00. Ou seja, eu paguei mais do que está valendo. Então no caso eu tive um prejuízo, né? Eu paguei mais do que vale. Se eu apertar o Enter, veja que o lucro fica negativo, né? E aí eu tive um prejuízo, né? Lucro é prejuízo de menos R$ 6,00. E aí já fica de vermelho para mim. Então, ó, fica automático, ó. Verde é positivo, vermelho é negativo. Dessa forma a gente acabou essa parte de controlar as transações. Deixa eu selecionar tudo agora. E então, inserir, tabela, clica no OK e pronto. Dá até para a gente clicar aqui em página inicial e centralizar tudo para organizar. E se você quiser, você pode até mudar a cor aí da sua tabela. Agora eu vou preencher várias outras informações aqui para que a gente possa ver como é que vai ficar com a planilha sendo preenchida. Mas de qualquer forma, é só você ir na última linha e cadastrar uma informação nova. Enter, que aí já vai ser preenchido para você automaticamente. Aqui ficou com esses errinhos porque ainda a gente não preencheu as informações. Mas à medida que for preenchendo, vai tudo se resolvendo. Deixa eu dar um pause aqui e aí eu te mostro como é que vai ficar essas compras e vendas das minhas ações e investimentos que eu vou fazer aqui neste exemplo, beleza? Pessoal, finalizei de preencher aqui algumas entradas e saídas desses investimentos. E duas coisas muito importantes que eu preciso corrigir aqui. A primeira seria o seguinte: sempre que existe um dividendo, você concorda que não tem como um dividendo dar prejuízo ou também um valor muito alto, né? Pensa comigo, se você recebeu um dividendo de R$10, o seu lucro é R$10, basicamente, concorda? Porque o dividendo é justamente o valor que você recebeu. Então, o lucro é igual ao dividendo, nesse caso aqui que eu vou considerar. Então, sempre que a gente tiver um dividendo,
talvez a formulinha do lucro tenha que se alterar. Se dividendo, então o lucro é exatamente o valor que a gente recebeu. Beleza? Então é isso que eu quero considerar aqui nesse caso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Na primeira fórmula do lucro, 2 cliques, 1, 2. E então, logo depois desse igual, eu vou colocar o seguinte, ó, outro C. E aí eu vou abrir o parênteses, certo? Então a C, abre parênteses. E aí, C, o que eu tiver aqui no tipo, por, olha só, igual, abre aspas, a dividendo, fecha aspas, ponto e vírgula. Então o lucro é, na verdade, exatamente igual ao preço que eu recebi do dividendo. Aí você tem que pensar também, será que o preço eu considero depois da taxa ou antes da taxa? Entendeu? Então tem várias peculiaridades, beleza? Eu vou considerar esse preço antes da taxa. Caso contrário, caso não seja um dividendo, ponto e vírgula, e segue normal a outra função C que a gente já tinha. E lá no final eu fecho parênteses e aperto Enter. Agora deixa eu arrastar para baixo de novo, só para ter certeza que vai funcionar. E é isso aí, a gente já consegue ver aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho um dividendo, eu recebi R$10. Então, o meu lucro é R$10, tá certinho? E a segunda coisa que eu gostaria de corrigir aqui é o seguinte. Como a gente viu lá no cadastro, a gente tem o preço unitário. Então, eu acho que talvez seja interessante a gente pegar esse preço atual, que na verdade é o unitário, e multiplicar por esse 5, que é a quantidade. E da mesma forma, o preço total final, a gente também multiplicar por essa quantidade. Então, vamos lá. 2 cliques, 1, 2, lá no final, asterisco vezes a quantidade. E então, Enter. Aí eu faço a mesma coisa para o preço atual. 2 cliques, 1, 2, e lá no final, asterisco vezes a quantidade. Enter. Posso selecionar agora essas duas células e arrastar para baixo. E agora sim a gente tem um lucro, não lucro unitário, mas sim um lucro total para todas as quantidades que a gente comprou ou vendeu. Aí fica mais preciso, digamos assim. Então é isso. Basicamente, a gente finalizou. Mas eu ainda gostaria de te mostrar como que a gente pode fazer algumas análises a partir dessa tabela de investimentos. Se você clicar aqui em cima, inserir e então tabela dinâmica, você consegue criar várias análises bem interessantes. E se você quiser aprender mais sobre tabela dinâmica, eu vou deixar um vídeo grátis aqui na descrição, falando tudo o que você precisa saber sobre tabela dinâmica para usar no seu dia a dia, para automatizar tarefas, ganhar tempo e fazer análises, que é o mais importante de tudo, né? Deixa eu clicar aqui, ó, nova planilha, e então ok. Dessa forma a gente já tem a nossa tabela dinâmica aqui no Excel, onde podemos fazer análises, como por exemplo, o total investido, o total de entrada, o total de saída, qual que é o lucro final, qual que é o lucro por mês, o que a gente comprou de cada ação, de cada categoria e assim por diante. Aqui na tabela dinâmica, vamos começar com o seguinte, ó. Pode ser o tipo e soltar, clica, segura e arrasta e solta dentro das linhas. Porque dessa forma a gente consegue visualizar em cada linha as categorias de ações, de investimentos que a gente tem. Agora eu gostaria de saber, por exemplo, qual que seria o lucro que eu tive com isso. Clico no lucro e jogo aqui dentro dos valores. E aí eu vou ter uma soma dos lucros. E aí eu consigo ver onde eu estou ganhando, onde eu estou perdendo. Posso selecionar todo mundo, página inicial, colocar aqui em moeda, olha só. Tá bom, tá ruim? Depende, né? Não sei. Depende daquilo que você precisa. Além disso, outras coisas que a gente pode fazer aqui também, talvez seja mais uma tabela dinâmica. Então deixa eu selecionar todo mundo que está aqui, Ctrl C para copiar, clico aqui do lado, Ctrl V para colar. Vou selecionar essas duas colunas, arrastar um pouquinho para a direita, para aumentar o tamanho delas. E agora, ao invés de eu ver o lucro, eu gostaria de ver, pode ser aqui o ES, né, que ou é entrada ou saída, e jogar aqui dentro das colunas. Porque assim eu consigo separar entrada e saída. E como valor, eu gostaria de ver o total final, por exemplo, jogar dentro aqui dos valores. Aí eu consigo saber, ó, o quanto que entrou e o quanto que saiu de cada uma. Aqui nesse total geral, talvez a gente pudesse usar uma diferença, né, dessas duas colunas, mas aí entra em outro tópico, né, que a gente precisaria criar um campo aqui dentro, ó, campo de itens e conjuntos, para poder fazer a diferença dessas duas colunas. E aí ia ficar um vídeo muito longo também. Então, como eu falei, se você quiser aprender mais sobre tabela dinâmica, clica aí nesse vídeo que eu vou deixar na descrição, beleza? Então aqui nesse caso eu vou remover essa coluna do total que fica aqui na direita. Então olha só, botão direito, opções de tabela dinâmica, totais e filtros. Eu vou colocar assim, ó, totais gerais das linhas, vou remover e ok, pronto. Agora eu tenho as entradas e as saídas. Além disso também o que dá pra gente fazer é saber por código. Então, por exemplo, vamos selecionar mais uma vez essa primeira tabela dinâmica, vou colar ela aqui do lado, e agora ao invés do tipo, eu gostaria de saber o código. E assim a gente tem aqui o código, e agora ao invés do lucro, eu acho que pode ser uma soma de lucro, eu acho que ficou legal.
E outra coisa, deixa eu fechar essa janela, outra coisa que dá pra gente fazer aqui que vai ficar bem legal é poder talvez filtrar por mês. Porque lembrando que essas tabelas dinâmicas que a gente tem, está incluso janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. E se eu quiser saber só do mês de fevereiro, eu poderia adicionar aqui esse filtro. E para isso eu clico em qualquer tabela dinâmica e então, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e vou escolher aqui data, por exemplo, ou meses. Mas como a gente está vendo, não existe mês dentro dessa opção que eu tenho. Então para a gente habilitar os meses, olha o truquezinho que eu vou fazer. Botão direito numa tabela dinâmica, mostrar lista de campos, vou pegar aqui a data e vou jogar ela aqui dentro das linhas. E aí tá vendo que aparece mês, dias e data? Pronto, era só isso que eu precisava. Agora você clica e remove tudo, deixa só o código, né, que a gente já estava usando. Posso fechar aqui de novo. Agora se eu voltar aqui na análise de tabela dinâmica, segmentação de dados, os meses já vai estar aqui para mim, ó, aqui no final, meses. Ok. E aí eu consigo agora filtrar as minhas tabelas dinâmicas por meses. Além disso, eu ainda posso clicar aqui, ó, na segmentação, escolher uma corzinha diferente para essa minha segmentação de dados. Posso até aumentar a altura dos botões, aumentar o número de colunas para ficar mais fácil da gente visualizar esses valores. E dá para fazer várias outras configurações. E aí, sempre que eu filtrar, utilizando aqui os meses, dá para ver que os valores vão sendo atualizados para a gente. Mas nem todos os valores de todas as tabelas estão sendo atualizados. Isso acontece porque a gente tem que conectar a tabela dinâmica ou a segmentação de dados com todas as tabelas. Para fazer isso, ó, botão direito aqui na segmentação e então conexão de relatório. É só você selecionar todas as tabelas que você tem e clicar no OK. Pronto, olha que legal. Agora está tudo sendo automaticamente atualizado para a gente. Dessa forma a gente consegue também ter essas análises no Excel bem precisas e específicas. E lembrando, se você precisar de outras análises, também dá para fazer. É só entender como é que funciona a tabela dinâmica, né? Você vai montando aquilo que você precisa até chegar nas análises necessárias. Ah, e como a tabela dinâmica criou essa nova planilha, eu vou mudar ela para botão direito, renomear, e então análises. Posso pegar e jogar aqui no final, ó. Clico, seguro e arrasto. E aí a gente tem as transações, os cadastros e as análises. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você ficar com alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.